do Colégio Estadual de Indiara. Ana Rie, olha as férias! É mentira! Vamos começar então a nossa revisão do segundo ano sobre balanceamento. O que seria o balanceamento? Então, balanceamento é a soma das massas dos reagentes, que é igual à soma das massas dos produtos. Então, significa que o reagente tem que ser igual ao produto. Reagente sempre antes da seta, produto sempre depois da seta. Então, todos os seus valores do reagente, os seus coeficientes estequiométricos têm que ser iguais do reagente e do produto. Então, vamos lá. Aqui coloquei duas reações para vocês. Comecei com Na mais O2, Na2O. O que eu vou fazer? Coloco os valores embaixo para ficar mais fácil de vocês visualizar e fazer o balanceamento. Quais os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho Na e eu tenho o oxigênio. Do outro lado, eu tenho os mesmos elementos. Então, eu tenho Na e eu tenho o oxigênio. Quantos Na eu tenho aqui? Eu tenho só uma molécula de Na. Então, uma molécula de Na. Quantos oxigênio eu tenho aqui? Eu tenho 2 oxigênio. Então, esse 2 está na frente, indica a quantidade que eu tenho de oxigênio. Então, eu tenho 2 oxigênio. Quantos Na eu tenho de cá? Eu tenho 2 Na. E quantos oxigênio? Eu tenho uma molécula de oxigênio, porque eu não tenho nenhum valor aqui e nenhum valor aqui atrás. Então, eu tenho só 1. O que eu vou fazer agora? Olhar de um lado e do outro, quais os valores que estão diferentes? Quais os valores, só os coeficientes estequiométricos que estão diferentes? Então, olha aqui desse lado eu tenho 1, desse lado eu tenho 2. Então, para ficar igual, vou sempre do lado menor para consertar o lado que está maior. Então, se eu tenho aqui, eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, qual o valor que eu coloco aqui para ficar com 2? Então, eu coloco 2, porque 2 vezes 1 é 2. Agora, o Na ficou com 2, desse lado ficou com 2. Mas desse lado aqui, o oxigênio tem quantos? Tem 2. E do outro lado eu tenho 1. Então, eu preciso que fique igual. Então, o que eu vou fazer? Colocar o 2 aqui. Ah, professora, por que eu não posso colocar o 2 aqui atrás para ficar? Porque é só o oxigênio que está precisando? Não. Toda vez que eu vou colocar os valores estequiométricos, são os valores, os coeficientes, sempre tem que ficar no começo da equação. Então, o começo da equação é aqui. Então, ele vai multiplicar a equação inteira. Então, agora ele vai ficar 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 1, 2. Agora eu vou olhar. Ficou igual? Não. Aqui ficou com 4 e aqui ficou com 2. Vamos mudar então. No lugar de ser 2, eu coloco 4. Porque se eu colocar 4, vai ficar 4 vezes 1, 4. Agora o Na ficou com 4 e o Na ficou com 4. O oxigênio ficou com 2 e o oxigênio ficou com 2. Quais são os valores estequiométricos dessa equação? Quando se não coloca nada, a gente acrescenta o número 1. Então, os valores estequiométricos é 4, 1 e 2. Próximo. Aqui eu tenho uma reação. HBr é igual a H2 mais Br2. O que eu vou fazer? O H, quais os elementos que eu tenho aqui? H e Br. Do outro lado também tem que ter H e Br. Agora eu vou olhar a quantidade que eu tenho de cada um. Desse lado aqui eu tenho só um oxigênio. Desse lado eu tenho só um Br. Desse lado eu tenho 2 hidrogênios. Olha para você ver. Eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Desse lado aqui eu tenho 2 Br. O que eu tenho diferente? Desse lado eu tenho 2 e daquele lado eu tenho só 1. Então o que eu vou fazer para balancear? Qual o número multiplicado por 1 que vai dar 2? 2. Então, 2 vezes o 1, 2. Lembrando, o valor que eu coloco atrás, o coeficiente que eu coloco atrás, ele multiplica a equação inteira. Então, ele vai multiplicar o H e o Br. 2 vezes 1,
2. Então, agora todos os valores ficaram corretos. Se não coloquei nada aqui, acrescento o número 1. Então, os valores estequiométricos dessa equação é 2, 1 e 1. Vamos para mais um exemplo. Para vocês não ficarem com dificuldade na hora de fazer a avaliação. Coloquei uma equação maior. Aqui eu tenho um carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Quantos carbonos eu tenho? 2. Quantos hidrogênios? 6. Lembrando, eu tenho que somar todos os oxigênios que está no reagente. Então, se é todos, então é 2 mais 1, 3. Carbono, de cá eu tenho quantos? 1. Oxigênio. Primeiro eu coloquei hidrogênio, né? Hidrogênio, 2. Oxigênio, 2 mais 1, 3. Então, somei todos os carbonos, hidrogênios e oxigênios que temos na reação. Então, desse lado eu tenho 2 e desse lado eu tenho 1. Então, qual número multiplicado por 1 que vai dar 2? O número multiplicado por 1 que vai dar 2 é 2. Aonde que eu tenho carbono? Não é aqui? Então, vou colocar onde que tem carbono. Lembrando, ele multiplica a equação inteira. Então, 2 vezes o 1, 2. 2 vezes o 2, 4. Então, 4 mais 1, 5. Vamos olhar agora. Desse lado eu tenho 6 hidrogênios e desse lado eu tenho só 2 hidrogênios. Vamos lá então. Qual número multiplicado por 2 que vai dar 6? 3. 3 vezes o 2, 6. 3 vezes o 1, 3. Lembrando que ele multiplica a equação inteira. Então, por isso que eu multipliquei o hidrogênio e o oxigênio. Então, 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu tenho 7 oxigênio. Do outro lado, também eu preciso ter 7 oxigênio. O que eu vou fazer? Se aqui eu já tenho um e tenho vários elementos e eu tenho a possibilidade de colocar um valor estequiométrico no que está sozinho, então eu vou colocar no que está sozinho. Então, tirando 1, é 7, 7 menos 1, 6. Então, 3 vezes o 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, balanceei essa equação. Ficou 2, 2, 6, 6, 7, 7. Quais os valores estequiométricos daqui? Quando não tem nada, eu coloco 1. 1, 3, 2 e 3. Obrigado pela atenção. Até o bimestre que vem. Boas férias!